Olá, eu sou o Rabino Haim, tudo bom? Nessa semana, a porção da Torá nos conta sobre o pecado do bezerro de ouro. Apenas 40 dias depois que eles receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo cometeu o grave pecado de idolatria, construindo um bezerro de ouro. Deus falou para Moisés que iria destruir o povo e faria uma nova nação com os descendentes de Moisés. Surpreendentemente, Moisés dá a seguinte resposta: se o Senhor quiser perdoar os pecadores, tudo bem. Se não, me apague do livro que o Senhor escreveu. Nós vemos aqui que Moisés estava disposto a se sacrificar pelos pecadores. E não foi um pecado qualquer, foi um pecado gravíssimo. Os nossos sábios falam que existe uma diferença entre 3 pessoas que aparecem na nossa Torá: Noé, Abraão e Moisés. Quando Deus disse a Noé que iria destruir o mundo com o dilúvio, Noé começou a construir a arca. Sim, se alguém viesse e perguntasse a Noé o que está acontecendo, Noé conversaria com essa pessoa, ele tentaria influenciá-lo a se arrepender para poder se salvar do dilúvio. Porém, ele em momento algum tentou rezar para Deus para salvar a humanidade. Ele estava disposto a entrar na arca, ele e sua família. Abraão, quando ele ouviu que Deus iria destruir 2 cidades, Sdom e Amorá, ele foi rezar para Deus, pedindo que salvasse os justos da cidade, pessoas que merecessem. Ele começou a rezar para Deus, falando o seguinte: talvez nessas cidades tenham 50 justos. Quando Deus disse que não havia 50 justos, talvez 45, e ele barganhou. Até que ele viu que realmente não havia nenhum justo naquelas cidades. Então ele deixou de orar. Porém, Abraão, ele focou somente naqueles que eram merecedores de salvação. Já Moisés, nós vemos que, a princípio, ele se sacrificou por pessoas que não mereciam. Eram pecadores e pecadores que fizeram algo grave. Mas, na realidade, o ensinamento aqui é muito mais profundo. Moisés, ele conseguiu enxergar o âmago de cada um. Apesar dessas pessoas terem tropeçado e cometido um grande pecado, ele viu que a alma deles era pura. Foi algo momentâneo. Na realidade, essas pessoas, na essência, eram merecedoras de salvação. Nossos sábios chamam Moisés de Moshe Rabbeinu. Moisés, nosso professor. Porque Moisés, através das suas ações e seus ensinamentos, nos ensina como devemos olhar cada ser humano. Apesar da gente achar que fulano ou ciclano não sejam merecedores, mas na sua essência são pessoas boas. E que possamos encontrar o bem que existe em cada um em um, e através disso fazer um círculo virtuoso e transformar esse mundo num lugar melhor. Shabbat Shalom.